Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais uma aula de ergonomia. Nosso assunto hoje é ginástica laboral. Ginástica laboral e ergonomia são sinônimos? Caminham juntos? São coisas totalmente distintas? Fique comigo nesse vídeo para você entender tudo sobre essa técnica muito utilizada dentro dos ambientes empresariais, tá legal? E antes de a gente começar, pessoal, dois convites muito simples que pode dar uma força muito grande aqui para o canal e não custa nada para você. O primeiro deles é para você se inscrever no canal para receber todos os vídeos em primeira mão, receber as notificações, ficar sempre bem informado. E se você já acompanha nossos vídeos, você gosta dos conteúdos que nós publicamos aqui, não sai do vídeo sem deixar um gostei. Já faz isso agora, né? Clica aqui no like, porque dá uma força muito grande para que as plataformas possam divulgar esse conteúdo, entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá legal? Dá uma força muito grande para o canal, ajuda cada vez mais a nós produzirmos conteúdo aqui, conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos falar sobre ginástica laboral, cinesioterapia laboral, exercícios laborais, na verdade a prática de exercícios no ambiente de trabalho, tá? A ginástica laboral é definida dessa forma, né? São exercícios, são ações que você promove dentro do ambiente de trabalho com o intuito de alongar a musculatura, preparar para o trabalho, trabalhar com fortalecimento, enfim, uma prática de exercícios que você pode empregar, né, pode desenvolver dentro do seu ambiente de trabalho. E ela pode, né, ser realizada de forma independente, você pode ter só essa ação, né, dentro do ambiente de trabalho, ou o que eu acho mais interessante é que ele esteja dentro de um programa de qualidade de vida, o seu programa de ergonomia. E aqui já vamos deixar uma coisa bem clara, tá, pessoal? Ginástica laboral não é ergonomia, e ergonomia não é ginástica laboral. Nós trazemos sempre aqui assuntos, né? A maior parte dos assuntos voltados para a ergonomia. Mas o que a gente percebe é que boa parte das ações propostas, né, pelos profissionais de ergonomia, alguns, tá? São relacionadas à prática de exercício, né? Então vem lá no relatório de análise ergonômica, desenvolvimento da ginástica laboral. Então aqui vamos fazer um parênteses, tá? Quando você faz um diagnóstico da situação de trabalho, ela está relacionada ao trabalho do ergonomista em si, tá? Uma análise ergonômica, uma avaliação biomecânica, e com base nesses dados, pelo menos na minha visão, tá? O ideal é você propor uma ação de intervenção, como por exemplo a ginástica laboral, após ser realizado esse estudo. Então, uma vez que você tem isso mapeado, você faz isso de uma forma mais assertiva. Mas é só assim que funciona, Thiago? Não. Muitas vezes a porta de entrada, né, para os ergonomistas ou para os profissionais que trabalham diretamente com a proposição de exercícios no ambiente de trabalho, muitas vezes a entrada nesse mundo é justamente a ginástica laboral. A empresa solicita do profissional, né? Geralmente o professor de educação, profissional de educação física ou fisioterapeuta, que normalmente estão à frente dessas ações, né? Eles começam com a prática de exercícios e a partir daí começam a entender as necessidades do trabalho, trabalhar também com ergonomia e outras ações, tá? Então muitas vezes a ação de ginástica laboral, ela surge a partir da análise ergonômica como uma ação de intervenção, mas muitas vezes é a porta de entrada para que depois você consiga expandir os seus trabalhos também nessa área de ergonomia, tá legal? Então eu acho que o que mais, né, funciona é quando nós temos isso dentro de um escopo de trabalho maior, né, com diagnóstico, com ações mais pontuais, tá bom? Só para a gente falar rapidamente, né, por que a ginástica laboral existe, né, ou como que ela surgiu, né, dentro desse mundo corporativo, do mundo do trabalho. Os primeiros relatos são lá da Polônia, de 1925. Na verdade, era uma ginástica de pausa, né? Um momento em que as pessoas eram orientadas a parar e fazer alguns alongamentos. Então, lá em 25 são os primeiros registros, mas isso se populariza no Japão a partir de 1928 e principalmente porque o Japão cria uma estratégia, né? E que existe até hoje, que é o desenvolvimento, a aplicação do Taiso, que era desenvolvido e aplicado, era publicado pela rádio estatal, né, japonesa, e que aí passa a ser quase que uma obrigação, não só nas empresas, mas também nas escolas. Isso até hoje acontece, tá? Em alguns horários pré-definidos, esse Taiso, que é mais é uma mistura, né, de exercícios com danças, com ritmos, e as pessoas praticam isso, né, ao ar livre, dentro das empresas, nas escolas, isso de forma quase que espontânea, por conta de todo esse tempo, né, essa cultura que ficou enraizada desde lá de trás, de 1928. E já surgiu com esse intuito, tá? Principalmente voltado
para o bem-estar dos indivíduos, e aí orientando esses indivíduos desde a primeira infância, tá? Desde crianças, né? A prática do exercício físico, como existe também, não só com o Taiso, né? Que é o que nós temos aqui como a ginástica laboral, mas também com outras práticas, né? Como o Tai Chi e assim por diante, tá? No Brasil, a partir das décadas de 70, 80, começa-se a falar da ginástica laboral e ela se populariza a partir dos anos 90, quando ganha muita força, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí depois de um tempo isso começa a dar uma esfriada e isso vai, a demanda de trabalho vai se equilibrando, né? Entre altos e baixos. E agora a gente está num momento em que a gente continua nessa demanda de altos e baixos, tá? Algumas empresas ainda desenvolvem, outras já tiveram, desistiram, outras ainda pensam em como fazer isso, tá? Nós tivemos um boom, uma explosão, justamente porque se atrelava nesse primeiro momento a ginástica laboral, principalmente a prevenção das LERDORT, né, das doenças ocupacionais, e aí é claro que isso foi sendo construído, esse conhecimento foi sendo ampliado também com o crescimento da ergonomia, que surge, né, com bastante força também no final da década de 90, começo dos anos 2000, e aí, como eu disse, essa demanda vai se equilibrando. E rapidamente, né, só para a gente entender como que isso chegou no Brasil, quais são as origens dessa prática, tá bom? As questões legais. Muita gente me pergunta como que eu posso obrigar, né, na minha empresa, como que eu posso justificar para que isso seja uma prática obrigatória, né? Os defensores, né, da ginástica laboral, aqueles que entendem que isso é importante. Por outro lado, alguns também dizem, não, eu não vou colocar porque não é obrigatório. E realmente, quando a gente pega a legislação, veja, a ginástica laboral está muito atrelada à ergonomia. Apesar de eu falar que são coisas distintas, ela está muito atrelada à parte de saúde e segurança do trabalho, em especial a NR17. Só que na NR17 nós não temos nenhuma menção à ginástica laboral. Não é uma prática que existe nenhuma regulamentação, não tem nenhuma obrigação legal por parte das empresas em desenvolver um programa de ginástica laboral. Como a gente já comentou, ela surge como uma intervenção normalmente, né, observada, que aparece nos relatórios de análise ergonômica. Então, o primeiro ponto é que não existe essa obrigatoriedade. Outro ponto, a empresa pode criar regras internas para que as pessoas participem desses programas, tá? As regras internas, elas devem ser cumpridas. Só que nós devemos tomar um pouquinho de cuidado com isso também, com a imposição, né? Apesar das regras internas exigirem, né, que as pessoas cumpram essas normas, nós podemos cair aí numa situação um pouco cinza, né? Que a gente não sabe até que ponto você pode obrigar as pessoas a fazer uma prática de exercícios ou não, mas o fato é que algumas empresas, elas sim, determinam regras internas, e aí as pessoas que não estão de acordo com essas regras, elas não cabem dentro dessa filosofia da empresa, tá? Outra coisa importante, muitas vezes a empresa começa a desenvolver a prática da ginástica laboral e quer trabalhar com isso fora do horário de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas entram às 7 horas da manhã. A empresa quer desenvolver das 15 para 7 até às 7 horas. Ou isso ao final do turno de trabalho. Isso não pode, tá? Se a empresa vai desenvolver a prática de exercícios laborais, entenda-se, no ambiente de trabalho, isso deve estar dentro do horário de trabalho das pessoas. Então, as pessoas, se elas entram às 7 horas, pode ser feito das 7 às 7h10, das 7h10 às 7h20, não tem problema. Se a pessoa sai 5 horas da tarde do trabalho, ela tem que fazer a ginástica até esse horário. Você não pode criar uma obrigação extra porque você vai incorrer num erro, né? Vai ter que pagar hora extra, algum tipo de compensação para os funcionários, tá bom? E as limitações, inclusive, com as questões legais relacionadas às pausas. Empresas da área de frigoríficos, por exemplo, os abatedouros, existem algumas pausas regulamentares que precisam ser cumpridas pela NR36. Esses horários de descanso, eles são horários de pausas, tá? Você não pode, em todos esses momentos, colocar a ginástica laboral, porque é uma prática, né? Na verdade, é um horário que foi estabelecido como horários de recuperação muscular. Então não faça isso quando você tem essa necessidade, né? Quando você, por exemplo, na sua análise ergonômica, você determinou que existe uma necessidade de pausas de 10 minutos a cada 2 horas trabalhadas. Esse horário tem que ser para pausa. Você pode ter um outro horário adicional para que seja feita a ginástica laboral, mas não confunda as coisas porque você também pode incorrer num erro legal, tá bom?
Outra coisa, vou falar rapidamente disso, nós já temos vídeo no canal falando sobre isso, né? Mas existem basicamente 3 tipos de ginástica descritos aí na literatura já há muitos anos, e apesar de ter algumas diferenças entre elas, o objetivo é trabalhar sempre na qualidade física, né, cognitiva, psicológica das pessoas, a gente vai falar sobre isso também, mas nós temos basicamente 3 tipos, né, ou formas, eu coloquei até entre aspas aqui, de desenvolvimento da ginástica laboral. Uma forma que é chamada de preparação, que é aquela que talvez seja mais desenvolvida no Brasil, que as pessoas fazem antes de iniciar a sua jornada. Então, como eu disse, o cara chegou para trabalhar 7 horas, ele faz lá das 7 às 7h10, das 7 às 7h15. Então é uma ginástica tida como de aquecimento, tá? A ginástica de preparação é uma ginástica de aquecimento, com o intuito de preparar a musculatura para aquela atividade de trabalho. Nós também temos a possibilidade de desenvolver isso no meio da jornada. E aí é uma ginástica que é chamada de compensatória. Então, teoricamente, você tem uma atividade onde há uma hipersolicitação muscular, tem a chance, né, de uma sobrecarga biomecânica, por exemplo, ou cognitiva, e em algum momento da jornada você faz uma pausa para isso, né, você faz uma quebra já pré-determinada, e nesse momento você vai lá e desenvolve, né, a prática de exercícios. Geralmente a ginástica compensatória, ela vem para trabalhar a musculatura de uma forma um pouquinho diferente da ginástica de aquecimento. Veja, se você tem uma hipersolicitação, teoricamente, na ginástica compensatória, você não vai colocar mais movimentos repetitivos. Teoricamente, você vai fazer uma ginástica, né, uma prática de exercícios voltada para a recuperação muscular, trabalhando com alongamentos, relaxamento e outras atividades assim, tá bom? E nós temos ainda uma terceira forma, que é chamada de ginástica de relaxamento, que é aplicada ao final da jornada. De todas elas, talvez essa seja a que menos eu observo nos ambientes de trabalho, aquela que é menos frequente, mas seria antes da pessoa ir embora para casa, ela faz uma prática de exercícios, né? Normalmente também, como o nome diz, de relaxamento, para dar uma condição melhor para a musculatura, mas isso é feito normalmente no final da jornada. Acontece que algumas empresas têm um misto, né, dessas práticas, muitas vezes faz em um determinado dia faz pela manhã, no outro determinado dia faz pela tarde, mas isso depende muito de como você faz o seu planejamento. As empresas acabam tentando ajustar da melhor forma possível dentro do seu horário. O ideal seria que acontecesse o contrário, né? Que o profissional determinasse quais são os horários necessários, ou em que setores isso é necessário, e em quais setores, teoricamente, isso não precisa. Por exemplo, em atividades administrativas, é muito importante que você faça as pessoas mudar de posição, então colocar as pessoas em pé, trabalhar mais aquecimento, mais movimentos dinâmicos, isso é válido. De repente, numa atividade repetitiva, extremamente repetitiva de membros superiores, como eu disse, não vá ficar colocando mais movimentos repetitivos. Talvez focar numa musculatura de membro inferior, da coluna, alongar os membros superiores. Então, o ideal é que seja planejado de acordo com a necessidade de cada setor, de cada tarefa, de cada função, tá legal? Isso é papel do profissional que está desenvolvendo o programa. Por que fazer, então, a ginástica laboral, tá? Se você perguntar para mim, Thiago, ginástica laboral previne a doença ocupacional? Ela não é uma resposta binária, de sim ou não. Mas se eu tivesse que escolher uma delas, eu diria que não. 10 minutos, 2 vezes por semana, provavelmente não é suficiente para compensar 20 mil movimentos que você faz ao dia, 10 mil levantamentos de carga. Então, provavelmente esse tempo não é suficiente. Mas é melhor do que você não fazer nada, né? É melhor do que você não ter nenhuma prática. O que eu acho que é interessante, né, em termos de prevenção ou de ganhos físicos, que você faça o seu programa, você estabeleça o seu programa, como a gente já mencionou, de acordo com as necessidades de cada setor, de cada atividade. Dessa forma, eu creio que nós poderíamos ter uma efetividade melhor, inclusive ampliando os horários, né? Se a gente conseguir, então, ao invés de fazer 10 minutos 2 vezes por semana, a gente fizer isso todos os dias, é melhor. Se eu conseguir, ao invés de 10 minutos, trabalhar com 15, 20 minutos, melhor ainda. Então, quanto mais personalizado é o programa, mais direcionado para as atividades da empresa, né, dos funcionários, maior a chance de você ter, sim, um mecanismo de prevenção às doenças, né, ou mais um mecanismo de prevenção às doenças. Eu ainda acho que o ideal é nós
tentarmos sempre atacar o foco, né, do problema com as alterações de layout, do ambiente, as questões de organização do trabalho, cognitivas e assim por diante. Mas a ginástica laboral ela pode vir para complementar muito bem as ações, né, dentro do seu plano de intervenção. Então nós temos os ganhos físicos, os ganhos psíquicos, né, porque em muitas empresas dá muito certo, as pessoas realmente sentem, têm a percepção de bem-estar, isso afeta positivamente o grupo. Ganhos operacionais, né? Quando você tem, por exemplo, pausas pré-estabelecidas e você trabalha melhor a musculatura das pessoas, em tese você tem uma maior chance, né, de que as pessoas estejam mais preparadas para o trabalho, elas tenham menos dores e, consequentemente, uma maior produtividade, tá bom? Então, existem vários motivos, né, de por que nós devemos fazer e poucos motivos do porquê não devemos fazer. Estão mais ligados, né? Porque não fazer está mais ligado a fazer errado do que a um malefício, né, do exercício em si. O que acontece é que muitas vezes nós temos uma atividade em que a pessoa faz elevação dos braços acima de 90 graus do ombro o dia inteiro. E aí na ginástica laboral o profissional está colocando os braços para cima lá para alongar. Então ele está favorecendo aquele movimento que é potencialmente lesivo, mas se o programa for desenvolvido de uma forma adequada, praticamente não existe malefício em relação ao desenvolvimento da ginástica laboral, tá? E como fazer? Eu dividi aqui em 2 slides, que eu vou passar rapidamente com vocês, mas é a diferença basicamente de uma proposta e de um projeto. Quando você vai vender o seu trabalho de ginástica laboral para uma empresa, você vai enviar uma proposta. A proposta, você vai dizer o seguinte, ó, empresa X, eu quero desenvolver o trabalho dessa forma, o investimento vai ser tanto e nós vamos utilizar isso, a dinâmica será essa. Então, montar uma proposta é vender o seu serviço. Quando nós falamos de projeto, nós temos alguns dados que a gente vai falar na sequência. Vamos focar aqui primeiro. Então, eu coloquei aqui três fatores que eu acho fundamental. Você falar sobre os materiais e métodos, né? Então, como você vai desenvolver isso, você vai utilizar algum recurso específico ou não. Quem é o responsável técnico, né? Se é o profissional de educação física, o fisioterapeuta, se é o terapeuta ocupacional, enfim, quem é o profissional que vai conduzir esse processo e se inclusive vai ter a presença, né, do multiplicador, do facilitador, e o investimento, quanto que isso vai custar para a empresa. Se vai ser por hora, se vai ser por setor, por dia de trabalho, enfim, mas é importante você detalhar o investimento, porque isso, é claro, a empresa vai fazer o custo-benefício, né? Qual é o retorno disso que eu tenho ao longo do tempo. Já num projeto, nós temos necessidades diferentes. Então veja, você já vendeu o seu serviço e agora eu vou montar um projeto de implementação e acompanhamento da ginástica laboral. Ponto fundamental, eu preciso ter objetivos e indicadores. É muito importante que você diga, e a operacionalização deles, né? Que você diga onde você quer chegar com esse programa, quais são os fatores que você vai avaliar e a cada quanto tempo você vai avaliar. Então, é importante que você tenha essas métricas para dizer, por exemplo, o seguinte para o gestor. Ó, nesse setor, nós tínhamos 100 pessoas e 10% delas tinham dores nas costas. Com a aplicação dos exercícios, nós diminuímos isso em 20% dentro de 3 meses. Com quais instrumentos você vai avaliar isso? Você vai aplicar um questionário, você vai fazer uma entrevista individual com as pessoas, vai fazer avaliação física individual, enfim. Então é importante que você deixe isso muito claro e esses indicadores, eles têm que ser avaliados criticamente. Então, se você vai avaliar a cada 3 meses, é importante que você faça uma auditoria realmente de onde está funcionando, por que está funcionando, de que forma não dá certo, para que você possa corrigir, né, o curso desse seu programa e mostrar que isso é importante para a empresa, né? Outra coisa, é importante que nessa operacionalização você tenha, por exemplo, ações que sejam dinâmicas. Eu, por exemplo, não sou um profissional que sei conduzir um programa de ginástica laboral. Eu não tenho não sou cativante, né, com as pessoas na hora de fazer uma dinâmica e tal. Então o programa acaba ficando chato e as pessoas desistem. Então nesses indicadores você tem que manter o interesse das pessoas aberto no programa para que isso seja interessante para a empresa. Não adianta você ter lá num setor 100 funcionários e 10% deles que participam da ginástica laboral. Isso vai ficar inviável para a empresa. Então é importante que você também tenha nesse planejamento, nesse processo, técnicas para manter o interesse das pessoas ativo no programa, tá bom?
E é claro, quem será o responsável, quem vai acompanhar isso. Então, quanto mais detalhado for o seu projeto, melhor, maior a chance de sucesso desse seu programa de ginástica laboral. E aí, como bônus, eu deixei aqui para o final e eu vou deixar disponível para download no nosso site, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Você pode baixar gratuitamente, que é um modelo de plano de ação baseado no 5W2H, que é uma técnica muito conhecida, né, da qualidade. Basicamente você vai dizer o que será feito, quando será feito, onde, quem será o responsável, de que forma isso vai ser executado. Então é uma maneira de você colocar no papel como uma ferramenta, né, conhecida da qualidade, que todos os gestores vão entender, para você determinar exatamente qual é o seu projeto, qual é o plano que você vai desenvolver para ele. Então você vai colocar ali todas as ações. Então o que será feito? Avaliação da efetividade do programa. Quando? A cada 3 meses. Onde? Todos os setores. Quem será o responsável? Fulano de tal. Como isso será feito? Com aplicação do questionário A, B ou C, enfim. Você vai colocando ali todas as ações e aí você vai acompanhando isso ao longo do tempo. Aí você pode, a partir disso, montar gráficos, relatórios. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. É uma planilha de Excel muito simples, né? Você pode encontrar também na internet, mas eu vou deixar disponível gratuitamente para download no nosso site, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá legal? É isso aí, galera. Para finalizar, então, não saia do vídeo sem deixar o seu gostei. Se esse vídeo foi interessante de alguma forma, se trouxe alguma informação nova, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E também deixa o seu comentário dizendo se na empresa que você trabalha já tem ginástica laboral, se ela é feita sobre essas bases, né? Se vocês têm acompanhamento. Coloque aqui pra gente as informações, né? Se você já trabalha ou pretende trabalhar nessa área com a ginástica laboral, tá legal? É importante para nós ampliarmos cada vez mais essa discussão. Agradeço mais uma vez a sua participação, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau!